Bem-vindo ao primeiro Conexão HCI de 2025, chegamos à terceira temporada e hoje nós vamos falar sobre o ambulatório de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E o nosso convidado é o Bruno Vicente, que vai apresentar para nós esse serviço, mas eu quero que ele inicie se apresentando. Quem é o Bruno Vicente e qual o serviço que você está prestando então no HCI? Prazer, Marília, estar aqui contigo. Então, meu nome é Bruno Santos Vicente, sou cirurgião dentista. Muitos acham que a área da cirurgia bucomaxilo é uma área médica e não, é uma área da odontologia. Então, eu sou dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, fiz toda a minha formação em Passo Fundo, sou natural de Soledade, noivei aí com uma alemora aqui de Juí e acabei vindo para cá. A gente já está há um bom tempo fazendo um trabalho bem bacana. E agora a gente está aqui no HCI fazendo um serviço bem interessante da área da bucomaxilofacial, que é um serviço que ajuda muito na crescente que o hospital está. É uma demanda muito grande da região, da cidade, e cada vez mais, infelizmente, esse serviço é necessário para dar suporte para esses pacientes. Certo, eu quero que tu fale, eu falei aqui em ambulatório, né? Mas eu sei que esse serviço ele se divide. Eu quero que tu explique um pouquinho da área de urgência e emergência e dessa parte ambulatorial. Isso, então, a parte de urgência e emergência é basicamente a chamada na hora, né? Aquele paciente que chegou, sofreu um trauma, seja por um acidente, seja por uma agressão física, seja por uma queda, muitas vezes da própria altura, o paciente às vezes acontece muito, o paciente desmaia, cai, bate o nariz, bate a mandíbula, bate o rosto em si e fratura, né? Corta, tem um sangramento que não para. Então, esses pacientes, uma infecção muitas vezes também, às vezes de origem dentária, uma infecção grave que se agrava com o passar do tempo e o paciente precisa de um atendimento urgente, né? Chamam a gente vai, avalia esse paciente e faz toda a conduta necessária. E aí também entra a questão do ambulatório, né? Que são pacientes que vão fazer avaliações e, se necessário, condutas, ou seja, tratamentos em relação à área da bucomaxilofacial. Tá certo. Eu queria que tu explicasse qual que é a importância de ter um ambulatório como esse na rede de saúde hoje. Então, a parte da bucomaxilofacial, como qualquer outro serviço de saúde, é fundamental para um todo do ser humano, do paciente, né? A gente não pode isolar o paciente por áreas. Então, por exemplo, paciente que tem problemas mais leves, digamos assim, como problemas dentários, problemas da região articular, tá? Problemas de deformidades faciais, que são aqueles pacientes que têm um queixo um pouco mais para frente ou o queixo um pouco mais para trás, que a gente chama de paciente com deformidade facial, né? Não cresceu algum osso, tá? Pacientes que urgentemente precisam de um atendimento porque se houve uma fratura, houve uma queda, esses pacientes não podem ficar desassistidos, né? Esses pacientes muitas vezes não sabem nem quem procurar, o que fazer, e a gente percebe que cada vez mais há uma crescente na procura desses pacientes. Por exemplo, pacientes com problema articular, muitas vezes o paciente nem sabe que o problema pode ser de origem articular. Ele vai no neurologista, ele vai no otorrino, ele procura médico, ele procura tudo e não acha o problema. O médico não acha o problema e muitas vezes isso está na articulação. E realmente é um problema que desgasta, é dolorido, limita muitas vezes a abertura, movimento bucal, prejudica muito a qualidade de vida. Então, temos um ambulatório para dar suporte, avaliar esse paciente e fazer todo o tratamento necessário. Paciente que teve uma fratura, se acidentou, fraturou ossos da face, né? Esse paciente vai fazer o quê? Muitas vezes uma cirurgia. Precisa ter um suporte de um cirurgião bucomaxilofacial. E como eu falei, é uma crescente, cada vez maior a gente percebe que os acidentes, né, infelizmente estão cada vez mais e isso causa muita fratura facial, né? As pessoas, a sociedade está envelhecendo por conta da idade ter aumentado, né? Da população. E isso também, muitos pacientes muitas vezes caem sozinhos, né? Pessoas mais velhas, muitas vezes o paciente desmaia, cai. Tem criança, né? Criança não para, também muitas vezes acaba sofrendo um trauma. Imaginam a dor de um pai de ver o filho e não saber o que fazer. Então, a gente tem esse serviço para dar esse suporte para toda essa região, para toda a cidade que precisa muitas vezes disso e até então não tinha. Um HCI mais completo para cuidar ainda, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho mais quais são os casos mais comuns dos pacientes que procuram o serviço de vocês em casos mais eletivos mesmo. Eletivos é muito comum problema articular. Problema articular é líder. Então, um paciente que tem muita dor
na região da articulação, muitas vezes confunde até mesmo com dor de ouvido, tá? O paciente tem dificuldade, dor para abrir a boca, muitas vezes até mesmo para fechar. Abre e não consegue fechar, trava, tá? Então, problemas articulares é o maior problema eletivo, tá? Sem contar, obviamente, na parte dentária, né? Que o cirurgião bucomaxilofacial também trabalha com extrações de sisos, implantes dentários, enxertos ósseos, extrações convencionais, qualquer procedimento de cirurgia oral, que a gente chama de cirurgia oral menor, né? É da área do bucomaxilo, até mesmo procedimentos de maior complexidade, como, por exemplo, tratamentos da articulação, infecções, deformidades faciais também é muito comum. É o paciente que, como eu falei, tem um avanço de um ou outro osso que precisa de uma cirurgia. Esse paciente, por exemplo, ele tem apneia do sono, na grande maioria das vezes. É um paciente que sofre no sono por conta de uma deformidade facial que ele tem. E não sabe muitas vezes que isso é tratável e que o profissional dessa área é um bucomaxilo. Perfeito. Eu queria também que tu falasse um pouquinho sobre cuidados preventivos com a saúde bucal que as pessoas devem ter, né, até para evitar que precisem de um atendimento, e que no dia a dia eles possam também, né, tomar esses cuidados. Então, como qualquer outra área da saúde, em geral, a prevenção é o melhor tratamento. Isso a gente fala, é clichê, mas se é clichê porque é uma verdade, né? Exato. Então, por exemplo, quadros de infecções poderiam ser prevenidos se feito um check-up em consultório com um dentista da confiança de 6 em 6 meses. Né? É muito comum infecções dentárias por cárie, um tratamento de canal não executado ou mal executado, fratura dentária. Né? Então, isso, por exemplo, seria evitado. Tá? Pacientes com periodontite também, né? São pacientes... O que é periodontite? Aquela... Quando a gengiva não para de sangrar, a gengiva inflamada. Esses pacientes podem desenvolver um quadro de infecção. Isso tudo pode ser prevenido numa simples consulta, né? Tratamento precoce, prevenção. Diagnóstico, se tem um problema, faz o diagnóstico cedo, trata de forma mais fácil, menos dolorosa, digamos assim, e também menos custosa, né? Porque quanto mais complexo o tratamento mais envolve coisas, né? Envolve mais paciência do paciente, colaboração do paciente, custos e tempo de tratamento. Hoje o trabalho realizado no ambulatório, ele é realizado destinado a convênios e particulares. Isso. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né, sobre esse público-alvo e como que as pessoas fazem para saber também, né, quais são esses convênios. Então, a gente atende diversos convênios. Praticamente, né? Todos. Praticamente todos, tá? Tem disponível lá no site do HCI, é só entrar lá que vai encontrar todos os convênios que a gente tem. hci.org.br, quem quiser saber pode entrar lá que tem todos os convênios. E é como eu falei, esses pacientes até então não tinham aonde procurar isso, a não ser o consultório privado de um cirurgião bucomaxilofacial. Agora o HCI disponibiliza isso para um acesso muito mais facilitado. Né? E também, normalmente, em consultório privado, não se aceita plano. Né? O dentista, o bucomaxilo não vai fazer pelo plano. Então, isso facilita muito mais o acesso desses pacientes. Como eu falei, da área mais simples até o mais complexo. Reforço, pacientes com extração de dente, extração de siso, né? Pacientes com algum problema de infecção, com algum problema oral que suspeite que seja uma lesão, muitas vezes isso também é muito importante. É do diagnóstico ao tratamento até o fim. Exato. Por exemplo, paciente às vezes... Todas as necessidades. Tá com uma lesão na boca, não melhora, passou muito tempo, né? Tem que fazer uma pesquisa. Isso pode ser uma lesão maligna muitas vezes. Precisa de tratamento precoce. Entendeu? Então, isso é muito importante. Pacientes que muitas vezes não sabem nem que rumo tomar. O que está acontecendo comigo? Por que eu tenho essa dor, essa limitação? Estalo na articulação. Como eu falei, é o carro-chefe. Estalo. Sinto, parece que eu escuto, parece que tem uma areia no meu ouvido. É o tipo de atenção que as pessoas devem tomar também, exatamente. Né? Então, no dia a dia. É uma disponibilidade que o hospital a gente está fazendo para esse público poder ter acesso a essa avaliação, essa conduta, esse tratamento. Certinho. Hoje o senhor atende nas terças-feiras pela manhã, no ambulatório de convênios do hospital, né, que fica no prédio dos espelhos ali do hospital. E como que o paciente faz para realizar o agendamento da consulta? Ele pode entrar em contato tanto pelo telefone que eu vou pedir que tu passe, eu vou falar, tá? Quanto pelo app mesmo do HCI. Ele vai conseguir o acesso lá e vai fazer o agendamento. Então a gente tem duas formas, então é o 3331-9323, que é o número que dá direto no ambulatório de convênios, depois a gente vai colocar na legenda também, ou pelo aplicativo Meu HCI, que é só baixar tanto em Android ou no iPhone.
E agora eu quero que você faça então uma chamada para os nossos espectadores, né? Dizendo para quem precisa, Sim. né? Ou que quer ter mais conhecimento sobre o seu serviço, para que vá até o ambulatório de convênios e como que será atendido, né? Com certeza será muito bem atendido, né? Vai ser um prazer receber. A gente tá montando esse serviço já pensando em melhorar, aumentar essa gama de tratamentos disponibilizado ao paciente. É uma área que existe muita procura, né? A bucomaxilo existe muita procura, então assim, o paciente que tem qualquer problema oral, problema na articulação temporomandibular, suspeita, tem a dúvida, muitas vezes se é um paciente que precisa de algum tratamento ou não, procura o serviço. Pacientes com deformidades, né, orofaciais, como eu falei, tem uma mandíbula um pouco mais para frente, uma maxila um pouco mais para frente, uma mordida cruzada, pode nos procurar, tá? Que nós vamos estar fazendo tratamento do mais simples até o mais complexo ali no hospital. Perfeito, muito obrigada, Bruno. Que seja o início, né? A primeira vinda aqui no nosso videocast. E muito obrigada a quem nos acompanhou até agora. E até o próximo Conexão HCI.